Então, agora, com a palavra, a doutora Tereza Pedrassi, que é juíza do trabalho, substituta na 15ª região, é juíza laboral em Brasília, é diretora administrativa e financeira de La Matra, de la nossa associação, é integrante do Comitê Regional do Processo Judicial Eletrônico na 15ª região, e é, además, juíza formadora em los cursos do Processo Judicial Eletrônico da Escola Judicial de nosso tribunal. Então, é uma especialista no Processo Judicial Eletrônico de Brasília. Doutora Tereza. Nem tanto, Manuel. Como bem disse o presidente Alessandro Tristão, o nosso encontro é marcado pela informalidade, e eu me reservo o direito de ser bastante informal. Primeiramente, aos colegas chilenos, pido perdão por não hablar em castelhano. Aos colegas brasileiros, peço desculpas, porque muitos já me ouviram bastante. E a todos, peço desculpa pelo meu problema com microfones, porque eu tenho. Bom, os sistemas brasileiro e chileno, pelo que vi da ótima exposição da Paola, tem pontos de aproximação e pontos que não se aproximam tanto. Eu espero que chegar ao fim dessa palestra, desse bate-papo, com vocês fomentando a discussão entre todos nós, e com certeza todos teremos muito mais dúvidas do que soluções. Não tenho a pretensão nenhuma de esgotar o tema, mesmo porque ele é muito novo. Olha, gente, eu achei esse slide e eu adorei, porque, para mim, ele é emblemático. Nossos autos, todos não são costurados, como os chilenos, mas eles têm aquele clipes de lata de sardinha que corta as nossas mãos cotidianamente, eles migram para dentro da tela do computador. Essa era a nossa realidade até a implantação do processo eletrônico, e ainda subsiste em muitas localidades. Processos empilhados, espalhados pelo chão por falta de espaços físicos adequados. Balcões lotados, advogados e partes se acotovelando, procurando um espaço para poderem consultar os autos, tá? E os servidores num corre-corre para tentar atendê-los satisfatoriamente. Nas grandes cidades, tudo mais agravado ainda pelas dificuldades do trânsito. Isso não é Itatiba, não é, mulher? Uma primeira pergunta que nunca quer calar. Pode um processo, seja ele do trabalho ou não, ser definido como um processo de negócio? E aqui trago a definição de processo de negócio, que é uma definição da TI, da tecnologia da informática. Conjunto de atividades que tem por objetivo transformar entradas por meios procedimentais em saídas, bens ou serviços, que serão entregues a clientes. Essa é uma dúvida que subsiste por nós todos. O processo eletrônico, sem dúvida nenhuma, do jeito que foi concebido, tá, através de uma linguagem informatizada, tá, ele é difícil para nós assimilarmos essa nova realidade, e é difícil entender que para nós é difícil no Brasil, com a nossa quantidade de recursos e de processos, que ele possa absorver um fluxo rígido em que não temos aquela maleabilidade que hoje temos nos autos físicos. Essa é uma realidade que temos que nos acostumar. No Brasil, diferentemente do Chile, nós temos uma vasta legislação já a respeito do processo eletrônico. Foi introduzido no nosso ordenamento jurídico pela Lei 11.419, de dezembro de 2006. Atualmente, a Resolução 185 do CNJ, de dezembro de 2013, e a Resolução 136 do CSJT, de abril de 2014, ambas bem recentes, disciplinam o PJE. É importante saber que, hoje, na Justiça do Trabalho, estamos convivendo com uma dupla realidade. Primeiramente, os autos físicos, que subsistem nas mais de... Quantas mil unidades temos só? No Tribunal da 15ª Região, mais de 153 varas.
temos a realidade eletrônica. Então, hoje, servidores e juízes convivem com os autos físicos e com os autos eletrônicos, o que também não é fácil. Esse é um marco histórico, onde estamos saindo do papel e entramos na era do ciberespaço. Talvez não consigamos imaginar que há 50, 60 anos atrás, as sentenças não poderiam ser sequer datilografadas, devendo ser manuscritas. Esse marco histórico, ele não é simplesmente um facilitador de procedimentos. Ele é muito mais. Ele traz profundas alterações numa forma de conceber o processo. Tá? E esse é o grande momento de mudarmos nossa forma de pensar. É uma mudança ontológica, porque algumas características intrínsecas do processo estão muito mais ligadas à sua realidade física. Essas vão perder relevância e outras vão adquirir uma relevância muito grande. O fato dos autos serem intangíveis nos trazem vantagens e desvantagens, como tudo na vida. Como características do processo eletrônico, gostaria de dizer que ele está disponível para o público permanentemente. Ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O que não ocorre com os autos físicos. Depende do lugar. Deixemos de lado comentários. Essa característica traz uma mudança na dimensão temporal do processo. Ou seja, os atos processuais podem ser praticados em qualquer hora do dia, de qualquer lugar, desde que haja um acesso à internet. Não há vinculação aos dias e horários de funcionamento das unidades judiciárias. A lei dispõe que o ato é considerado praticado até as 24 horas do último dia de prazo. E a lei também dispõe em casos de devolução de prazo, se o sistema não estiver acessível. Eu trouxe alguns dados de uma pesquisa feita pela nossa Corte Suprema, o Supremo Tribunal Federal. Segundo o STF, 70% do tempo do processo é gasto com atividades burocráticas, numeração de folhas, aposição de carimbos, guarda dos autos e etc. É o que hoje chamamos o tempo morto do processo, onde energia e tempo são gastos em atividades que não contribuem para a prestação jurisdicional. Além do mais, o STF também diz que o custo total dos processos físicos é de 400 milhões por ano. Esse cálculo é feito baseado numa média de um processo de 20 folhas, e hoje os nossos processos têm muito mais que 20 folhas. Sim. Mas custo de servidores, tintas, impressoras, todo o material envolvido na tramitação de um processo. Não contabiliza despesas de advogados e partes. E também é uma estimativa média de 20 milhões de novos processos no judiciário brasileiro por ano. Segundo o CNJ, e isso a Paula escreveu também, que 22% do espaço físico das unidades judiciárias é destinado à guarda dos autos arquivados. Isso é um primeiro impacto que nós teremos com o processo eletrônico, é um redimensionamento das unidades judiciárias, como bem disse o Fabrício. Todo aquele espaço que temos hoje para guarda de processo, para armários onde os autos são colocados, para um balcão, nada disso vai ser necessário. E, se Deus quiser, também não serão necessários tantos servidores envolvidos em atividades burocráticas, que também poderão ser deslocados para uma função mais nobre e ajudando na celeridade processual. Aqui eu peço Vênia para fazer um depoimento pessoal sobre a Vara do Trabalho de Itatiba, onde atuo há cerca de 2 anos e cuja juíza titular se encontra presente nesta sala, a doutora Luciane Storel. Lá, o processo eletrônico foi implantado dia 7/11/2012.
nós optamos por fazer algumas pautas físicas mescladas com processos eletrônicos para ver como se desenvolviam, como os advogados se comportariam nessa nova sistemática. Então, a audiência do processo 10.001 da Vara de Itatiba se realizou em 10 de dezembro de 2012. No Brasil, a numeração dos processos eletrônicos é um pouco diversa dos processos físicos, então elas começam no número 10.000. A sentença desse processo foi publicada em 9 de janeiro de 2013. A reclamada interpôs embargos de declaração. Nenhuma das partes ficou satisfeita com a minha sentença e ambas recorreram. E o processo estava em termos para o segundo grau em fevereiro de 2013. Essa realidade, em termos de Brasil, seria impensável se considerados autos físicos. Jamais um processo de 7 de novembro a fevereiro do ano seguinte estaria em termos para subir ao segundo grau. Como eu disse antes, a questão do processo judicial eletrônico não é só um facilitador. Ela tem que trazer uma alteração de mentalidade dos operadores do direito. É um projeto e um processo inexorável. Não adianta nos escondermos, fugirmos e acharmos que ele não existe. Ele está aí e precisamos aprender a conviver com ele e de uma forma amistosa, que eles nos auxiliem, não que tornem o vilão da nossa existência. Aqui eu quero fazer alguns comparativos do processo físico e do processo eletrônico para a gente observar no que ele pode nos facilitar e o que acarreta essa alteração na forma de conceber o processo. Em relação ao processo físico, os prazos. Qual a finalidade dos prazos que a gente tem? Possibilitar o acesso ao conteúdo do processo. É uma atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No processo eletrônico, os processos estão disponíveis o tempo todo, 24 horas por dia, salvo indisponibilidade do sistema. E você tem acesso integral ao conteúdo dos autos. As partes veem todos os documentos dos autos. Tudo é digitalizado, diferentemente do que a Paula disse. Não subsistem mais documentos físicos quando os autos são eletrônicos. Todos os documentos são digitalizados e integram os autos eletrônicos. E mais, hoje, nos autos físicos, o que temos? Uma intermediação entre as partes feita pela justiça, pelo servidor. Você protocola uma petição ou no serviço centralizado de protocolo, no caso de um fórum, ou na própria vara. Essa petição tem que ser cadastrada, recebe um carimbo e é colocada no processo e o processo vai para despacho. No processo eletrônico, não. O ato de anexar e encaminhar um documento, uma petição eletronicamente, já o junta no processo. Ele já passa a integrar os autos eletrônicos. Esse ato que a gente tem entre o protocolo, a juntada, a numeração, o encaminhamento para assinatura e, posteriormente, a abertura de vista à outra parte, se necessário, desaparece. Então, os litigantes hoje atuam com os autos diretamente. E essa é uma mudança que precisamos nos ater. Aquele conceito que temos de prazo, que temos no Brasil de conclusos, os autos estão conclusos, não possibilitar a vista dos autos, se não tomar ciência, tudo isso desaparece. Eu desapego a esse conceito de prazo. Como eu já disse, no processo físico, os atos processuais continuam vinculados ao horário de protocolo, enquanto que nos autos eletrônicos pode ser realizado até 24 horas do dia do vencimento. Isso está sendo muito questionado. Acham que é um tratamento discriminatório em relação aos processos físicos. Tem muita discussão a respeito. Em relação aos prazos, como eu já disse, a lei prevê a devolução em caso de indisponibilidade do sistema. Não é qualquer indisponibilidade. É uma indisponibilidade que é aferida por um sistema cruzado, que eles têm entre o CSJT e os tribunais. No caso de não haver
no fórum ou na unidade judiciária um equipamento disponibilizado aos advogados para que eles possam, desse equipamento, atuarem no processo eletrônico, também a lei prevê a devolução de prazo. Tá? O que é uma novidade. A Lei 11.419 prevê que toda unidade judiciária tem que disponibilizar aos advogados algumas máquinas para que eles possam utilizar para acessar o processo eletrônico e até mesmo para peticionar. E, inclusive, digitalizar os documentos. Cada vara, normalmente, tem um equipamento completo, inclusive com um scanner. Se não houver disponibilidade desse documento, a lei prevê a devolução de prazo. No caso da Resolução 136 do CSJD, no artigo 17, há a previsão de como esse prazo vai ser devolvido. Olhem que interessante. Quando o prazo vence no dia da ocorrência da indisponibilidade, ele é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, quando a indisponibilidade for superior a 60 minutos, seguidos ou não, se ocorrida entre 6 e 23 horas. Ou ocorrer a indisponibilidade entre 23 horas e 23h59. Tá? Não precisa... Qualquer minuto que haja de indisponibilidade, a partir das 23 até as 23h59, possibilita a devolução integral do prazo, aliás, a prorrogação integral do prazo para o dia seguinte. As indisponibilidades ocorridas em feriados, finais de semana, 0 e 6 horas da manhã, não produzem qualquer efeito. Em relação à comunicação dos atos processuais, nos autos físicos, a gente as faz pelo correio, diário oficial ou pessoal, nos casos que a lei assim o exige. O processo eletrônico, a comunicação poderá ser feita via um portal, que é como a Paula falou, é uma espécie de uma adesão, um termo de adesão que o advogado faz para receber as comunicações via portal, que atualmente não está sendo utilizado. As comunicações continuam sendo feitas pelo diário oficial eletrônico, por um problema, um acordo que houve da OAB em Brasília com o CSJT. E uma novidade que a lei do processo eletrônico faz é que, inclusive quanto à fazenda pública, ela possibilita a intimação pelo diário oficial, o que antes não era permitido. Existe também um acordo do nosso regional com a fazenda pública e ela continua recebendo intimações via correio agora. Aqui, como eu já havia dito, a questão da juntada de documentos, que nos autos físicos é um ato formal. No PJE, a mera transmissão já caracteriza a sua juntada. Prescinde-se da participação de servidores e de protocolo para a caracterização dessa juntada. Da mesma forma, o desentranhamento de documentos ele ocorre por um ato exclusivo do juiz, que, se considerá-lo impertinente, simplesmente o encaminha a uma lixeira eletrônica e ele é excluído virtualmente do processo. No processo físico, os autos são únicos. Qualquer necessidade de produção de ato processual em outro território, há necessidade de se reproduzir o processo, uma cópia. No processo eletrônico, não. Como eles estão disponíveis na rede mundial de computadores, não há essa necessidade de se reproduzir mais. Isso facilita muito. Os processos sobem para o tribunal e ele é acessível no tribunal e pode ser acessado em primeira instância da mesma forma. E também, no caso, por exemplo, ainda regionalizado, né, mas na 15ª região, que hoje é 100% eletrônica, se eu precisar expedir uma carta precatória, eu não preciso pedir que as partes juntem cópias, ou mesmo cópias eletrônicas. Simplesmente o processo é remetido automaticamente. Gostaria de falar sobre algumas especificidades da Justiça do Trabalho. O que muito se discute é o acesso ao judiciário, acesso aos autos eletrônicos pelas próprias partes, porque no Brasil subsiste o jus postulandi na Justiça do Trabalho, ainda que somente nas instâncias ordinárias. O processo eletrônico manteve o jus postulandi. Os atos devem ser praticados por servidores. Ao contrário que no Chile, que a Paola disse que, se o advogado comparecer com os documentos, pelo que eu entendi, a secretaria os digitaliza. É isso.
Não, nós não digitalizamos, em regra, os documentos para os advogados. Somente no caso do advogado da parte não assistida pelo advogado, ou em caso de terceiros, por exemplo, um ofício recebido de um banco, de um outro órgão. A despeito de o servidor poder praticar esse ato, reduzir a termo uma reclamação e digitalizar eventuais documentos, a discussão que subsiste é por como essa parte vai saber acessar o seu processo eletrônico. Como ele vai fazer essa consulta, se ele vai ter ou não acesso à internet. Tudo isso tem se discutido bastante no Brasil. Porque, a despeito de não termos muito, pelo menos em São Paulo, reclamações verbais, no interior, mais no interior do Brasil e também no Nordeste, isso ainda é uma realidade bastante persistente. Outra questão. A CLT prevê que a contestação deve ser juntada em audiência após frustrada a tentativa de conciliação. Já a legislação que regulamenta o processo eletrônico, mais precisamente a resolução do CSJT, prevê que ela tem que ser apresentada até a abertura da audiência. E isso tem criado inúmeras discussões e no dia a dia nos deparamos com alguns problemas. A possibilidade de se emendar ou de se aditar uma inicial após a contestação estar juntada aos autos. Como se fazer se o reclamante não comparece em audiência? Antigamente, o processo era arquivado. Nos autos físicos, o processo é arquivado. Mas não tem contestação. Agora, a contestação já está ali. Essas são questões que, no dia a dia, vamos ter que aprender a dirimir. Eu acredito piamente que, daqui a alguns anos, em relação ao processo eletrônico, alguns institutos devem ser reformados, outros devem ser elaborados, porque não temos mais como conviver com uma norma de 1943, no caso da CLT, e uma realidade do ano aí de 2006, implantado em 2010. Aqui, só algumas conclusões. Que, a despeito do marco regulatório do PJE ser o ano de 2006, muito tempo ainda será necessário para a adaptação de todos os envolvidos. Nós, servidores, advogados, partes, peritos, todos os auxiliares do juízo, assim como seu aprimoramento. É um sistema em constante evolução. Ele não está perfeito, ele não está acabado, ele precisa de muitas melhorias. Será também necessária uma nova mentalidade de organização de trabalho de todos, a fim de convivermos com essa nova ferramenta. Caso contrário, corremos o risco de sucumbir. O fato do processo estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano para as partes também o disponibiliza para o juízo. E isso nos traz uma apreensão gigantesca, porque, ao ligarmos o computador e, aguçados pela curiosidade, abrimos o sistema, a gente consegue enxergar quantas petições entram o tempo todo, quantos processos são protocolados diuturnamente. Isso é um pouco assustador. Os servidores me relatam isso, que, quando terminam de despachar, de minutar vários despachos, levantam para fazer um café, quando retornam já tem lá mais 20, 30. A velocidade é assustadora. E o sistema tem uma capacidade, em tese, inesgotável, e o ser humano não. A nossa capacidade não é inesgotável. O Tribunal da 23ª Região fez uma pesquisa que foi publicada esses dias. E esse foi o resultado colhido. Que o aumento da celeridade processual e o fato do processo estar disponível a qualquer tempo, em qualquer lugar, foram lembrados como pontos que geram satisfação com a ferramenta, tanto por usuários, internos quanto externos. Já como motivos de insatisfação, destacam-se a ocorrência de erros no sistema, bem como o desconforto físico e emocional do uso do sistema. O desconforto físico ele ainda não está muito estudado, mas é óbvio que existe um desconforto visual, um desconforto ergonômico.
Mas o desconforto emocional eu acho que é um pouco mais grave, que é essa pressão que essa agilidade do processo eletrônico traz para as nossas casas, para o nosso dia a dia. Obrigada, isso era um pouco que eu gostaria de trazer para vocês.